Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Eu vim compartilhar com vocês essa história que está dando o que falar no Brasil. Todos sabem que o senador Marcos Duval fez graves acusações contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Parece que o jogo virou e agora o senador Marcos Duval está sendo motivo de chacota dentro do Senado Federal. Isso porque ele começou a dar várias versões de uma mesma história e ele está perdendo credibilidade. Eu peço que você fique comigo até o final, porque no meio dessa história toda, o senador Marcos Duval ainda vai pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da relatoria desse inquérito, dessa investigação. E você já vai ficar sabendo o motivo de tudo isso. São histórias que envolvem impeachment, traição e até mesmo golpe de Estado. Então eu peço que você fique comigo para acompanhar cada detalhe. Aproveito e te peço para você estar em oração pelo nosso Brasil. Confere esse vídeo agora na íntegra. Caso do senador Marcos Duval segue gerando polêmica. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de investigação contra o parlamentar por causa das divergências nas diferentes declarações de Marcos Duval sobre o possível plano para anular as eleições de 2022. Ainda nesta sexta-feira, Marcos Duval afirmou que vai pedir o afastamento de Moraes da relatoria dos inquéritos que apuram a invasão aos prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. A solicitação segue, aliás, será feita à Procuradoria-Geral da República. O senador alega que Moraes foi citado no depoimento que prestou na Polícia Federal sobre a reunião envolvendo Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, na tentativa de gravar o ministro do Supremo admitindo fraude nas eleições presidenciais. Por essa razão, segundo Marcos Duval, o magistrado não pode ser o relator. Agora, Marcelo Suano, quero te ouvir a respeito dessa movimentação de hoje, a respeito desse caso. A gente tem se debruçado sobre isso nos últimos dias. E agora a decisão de Alexandre de Moraes foi determinado agora há pouco que seja investigada profundamente essa história de Marcos Duval, essas várias versões para essa mesma história. E, inclusive, tem essa decisão que ele diz que vai tomar, mas ainda não sacramentou, que é de levar o caso à Procuradoria-Geral da República para se retirar Alexandre de Moraes da relatoria de inquérito no STF. Como você vê todas essas movimentações desta sexta-feira? Isso comprova algumas suspeitas que haviam sido feitas nos últimos dias? Olha, inicialmente, como cidadão, o fato em si entristece a todos nós, porque mostra uma desregulação do comportamento e das relações entre os poderes. Demonstra uma fragilidade daqueles representantes que ocupam cargos tão altos, que é o caso do Senado. Ora, o que nós estamos percebendo? Algumas coisas têm que ser colocadas à mesa. Dentre elas, houve o fato? Sim, porque todos assumiram que isso aconteceu. A questão é, qual é a realidade? Porque há duas versões, de uma autoridade do Supremo e de uma autoridade do Senado. Além disso, traz para nós a possibilidade de que algo está sendo feito nos bastidores que levou a uma situação tão esdrúxula, e eu peço desculpa pela palavra, mas é esdrúxula como esta. Infelizmente, Sua Excelência, o senador está perdendo aquilo que o político nunca pode perder: credibilidade. Espero que ele entregue mesmo a PGR e que isso seja levado a uma investigação mais profunda possível, porque algo poderá ser revelado, mas não é para transformar, derrubar quem quer que seja, mas para trazer equilíbrio e um relacionamento saudável entre os poderes da República. Agora, o fato do senador ter revelado que se encontrou com o ministro, fez a denúncia a ele, e o ministro teria dito: o senhor pode formalizar isso em uma denúncia, em um depoimento, ele teria se negado, segundo a informação do ministro Alexandre de Moraes. A minha pergunta: por qual razão o senador não quis formalizar essa denúncia? E o fato de ele agora trazer essa informação não quer dizer, ou pelo menos não leva a crer que ele pensou isso de maneira antecipada, planejando justamente com esse objetivo? Olha que coisa curiosa, o senador falou que ele fazia parte, entre aspas, de um complô para buscar provas de que o ministro ele não estava habilitado para conduzir um processo eleitoral, de maneira que isso poderia ser anulado.
Isto foi o que o senador falou. Aí diz ele que fez uma reunião, na realidade não foi nenhuma reunião apenas, segundo circulou em alguns jornais, e que o ministro disse que ele formalizasse. O ministro foi muito sensato. Ele não pode trabalhar com fofocas. Teria que ser com atos oficiais, segundo expressão do ministro. O que o senador falou? Ele disse, eu não o fiz. Por qual razão? Porque o processo é muito mais complexo do que trazer confusão naquele nosso momento. O que fica para todos nós é simples. Agora, o senador disse que ele tem como provar que o ministro não está falando a verdade. E o ministro está entrando com uma ação contra o senador, para que isso seja investigado. Se o senador tem a prova, então significa que de alguma maneira ele pode ter gravado algo. Então ele terá que trazer à tona. Isso pode significar duas coisas. Ou um acontecimento que vai mudar todo o clima político no Brasil, ou então apenas um fato simples que colocará o nosso senador numa condição, eu diria, não de ostracismo, mas de chacota no Senado Nacional. Agora o Dani levantou essa questão de talvez essa história toda ter sido planejada, premeditada, e eu lanço uma outra pergunta, Suano. De certa forma, há erros dos dois lados, porque supondo que essa história realmente aconteceu como está sendo contada, que a partir do momento que Marcos Duval se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o ex-deputado Daniel Silveira, ele tenha levado o conteúdo dessa reunião para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro, por sua vez, pediu para que isso fosse formalizado, a denúncia fosse formalizada. De um lado, o senador está errado por não formalizar, e de outro, diante da negativa do senador em formalizar, o ministro também não teria responsabilidade de se aprofundar nesse tema? Essa é a questão que está sendo colocada. Eu vou complementar. Se porventura o senador tinha comprovação de que havia uma tentativa de anular o processo eleitoral, incriminando o ministro de não ter condição de ter conduzido aquele processo, e ele estava buscando uma gravação para mostrar que o ministro estava inabilitado, dessa forma, ele está simplesmente dizendo que o presidente da República queria sim aplicar um golpe. Por qual razão ele não solicitou um pedido de impeachment naquele momento em que ocorreu este fato? Ora, a nebulosidade que envolve isso só traz fragilização. E aí nós percebemos que o Supremo Tribunal Federal, o TSE, ficam fragilizados pelos atos que o ministro poderia ter cometido e não fez, da mesma forma como aquilo que o senador fez, que está totalmente inadequado. O senador ficou perdido. A sua credibilidade está colocada numa situação da mais baixa possível neste momento. E até se diz que no Senado ele está sendo motivo de sorrisos por parte dos demais senadores. Pessoal, parece que essa história entre o Marcos Duval, o ex-presidente Bolsonaro e Alexandre de Moraes ainda vai dar muito o que falar. Então, fica ligado aqui no nosso canal, porque todo dia tem vídeo às 11 horas da manhã e às 17 horas. Tá bom? Também peço humildemente para você não se esquecer de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Já estamos aí com quase 200 mil inscritos, então me ajuda a bater mais rápido essa meta, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus.